A Huawei finalmente está de volta ao Brasil e nos cedeu para testes o seu principal smartphone top de linha, o P30 Pro. Nesse vídeo respondemos se todo o conjunto e principalmente a câmera é tudo que a Huawei e o DxOMark falam. Ao olhar rapidamente para o P30 Pro, você pode até confundir com o Galaxy S8 ou S9. As diferenças estão no recorte em U, que garante melhor aproveitamento frontal e foge do furo na tela do rival S10. Em alguns detalhes, como os botões que ficam todos do mesmo lado e não tem o do assistente virtual, então nada de chamar Bixby ou assistente do Google, nem por acidente. A traseira tem câmeras que na posição lembram o iPhone X e sucessores. A Huawei também adota um acabamento com efeito degradê, mais aparente nas outras cores. A gente recebeu o modelo preto para testar, mas ainda tem o azul e o vermelho também muito bonitos. São 6 câmeras, 4 na traseira, uma de selfies e mais uma para ler a sua digital com um leitor óptico que fica embaixo da tela, onde também fica o alto-falante de chamadas. Você escuta o som pela vibração que ele faz na tela. Mas é tecnologia mesmo, não é nada de bruxaria. O corpo é de metal e vidro e tem certificação IP68 com resistência contra água e poeira. Mas claro, nem tudo são flores. As câmeras ficam em uma lombada bem cômoda e é melhor você usar uma capinha para proteger de arranhões. Além disso, o P30 Pro não tem entrada de fone de ouvido, mas pelo menos vem com um acessório que tem conector USB do tipo C. Assim, e esse carinha ainda aceita 2 chips de operadoras ou um chip e um cartão de expansão, mas aí é uma solução da própria Huawei chamado NM Card. Será que a gente vai encontrar isso aqui no Brasil? A Huawei repetiu o hardware usado no Mate 20 Pro e quem olha só benchmarks vai achar que não foi uma boa ideia. Afinal, o P30 Pro fica abaixo até mesmo do Galaxy S10 Plus com Exynos no AnTuTu. Isso mesmo quando a gente liga o modo desempenho aqui. Mas o resultado do P30 Pro no nosso teste de desempenho foi ainda melhor que o seu, digamos, irmão mais velho. Na verdade, ele ainda empata com o atual líder por hora, o Mi 9, e isso com hardware já defasado, e sem usar o modo desempenho. Para quem busca um smartphone para jogar, tem aqui uma boa opção. Testamos alguns títulos e todos foram bastante fluidos. Dá para jogar os popularíssimos Fortnite, PUBG Mobile, além de Asphalt 9 e qualquer outro título disponível na Play Store atualmente, sem engasgos. Estamos finalmente vivendo uma revolução muito bem-vinda na capacidade de bateria dos nossos smartphones. O P30 Pro tem carga pouca coisa maior que o Galaxy S10 Plus, mas entrega um tempo muito maior. No nosso teste padrão ele demorou intermináveis, para quem fez o teste, 22 horas e 40 minutos. Quase chegou a um dia inteiro. Assim, os Huawei desligam com cerca de 2% de carga para garantir que o seu despertador vai tocar na manhã seguinte, caso você não perceba que a carga está fraca. Você talvez esteja pensando que o tempo de recarga então também é interminável, mas que nada. A Huawei inclui um carregador de 40 watts na caixa e a gente cronometrou cerca de 1 hora para ir de 0 até 100%. Ainda no quesito bateria, o P30 Pro tem recarga sem fio e pode até passar a carga dele para outros dispositivos que também têm o carregamento wireless. Não é muito rápida, mas dá para quebrar o galho de um amigo que está ficando sem bateria, ou até usar para recarregar fones sem fio ou smartwatches, por exemplo. Ai, tantas opções de configuração e tanta coisa inútil ao mesmo tempo. Eu nem sei o que dizer, apenas sentir. Na verdade eu sei o que dizer sim. A MIUI 9.1, que está dentro do P30 Pro, é uma boa interface que oferece recursos legais, como os gestos, bem diferentes de outros Android, e pessoalmente achamos bem legais, além de tela inicial com todos os aplicativos ou com uma gaveta de apps, a tela sempre ligada, modo desempenho, economia de bateria, enfim, se um recurso existe no Android, é bem provável que tenha aqui na MIUI também. O problema é que essas opções são só liga ou desliga, não tem muito o que personalizar. A tela sempre acesa, por exemplo, vai ser sempre uma tela preta com data e hora, alguns apps com notificação, bateria, tudo na cor branca. Não tem como mudar nativamente. Isso se estende para várias outras opções que você só pode ativar ou desativar. Claro, isso é um detalhe e a Huawei pode ajustar com o tempo. Outro ponto é que tem os aplicativos totalmente inúteis aqui dentro, como o espelho, que é só a câmera frontal com os recursos específicos para te ajudar a fazer maquiagem ou algo do tipo, e mais nada. E por fim, um lado bom é que o app Controle Remoto Inteligente te permite desligar televisões alheias. Ou melhor, controlar os seus dispositivos compatíveis de longe. E o saldo final é positivo nessa infinidade de ajustes. O melhor da fotografia. Reescreva as regras da fotografia. Melhor nota no DxOMark. Elogios e mais elogios à capacidade fotográfica do P30 Pro. Mas esse monte de câmera e recursos realmente entregam bons resultados? De acordo com os nossos testes, sim, na maior parte dos casos. Com bastante iluminação não tem muito o que reclamar. Textura bacana, ótima nitidez, nível de detalhes e bom equilíbrio de exposição. Mas as cores ficam um pouco lavadas. No S10 Plus, que dá para usar a abertura variável, as cores ficam mais atraentes e até mais parecidas com a cena real.
mas esperamos mesmo que um topo de linha entregue boas fotos em cenários favoráveis. E com pouca luz? Notamos que o P30 Pro é um pouco irregular. Às vezes entrega um resultado bom, em outras entrega uma foto bem ruinzinha. Mas isso acontece também com o S10 Plus, vamos ser justos. Aqui temos um exemplo em que o dispositivo da Huawei foi melhor, com modo noite e sem. O problema do modo noite é que, dependendo da quantidade de luz no cenário, você pode ficar até 15 segundos ou mais parado com o aparelho para ele tirar várias fotos e combinar em uma só, em que dê para ver alguma coisa. Já a câmera wide tem um pouco de problema à noite, mas consegue resultados melhores que a ultra wide do S10 Plus. Aliás, se você está se perguntando qual é a vantagem de uma lente wide, veja só essa imagem. Essa é a câmera tradicional e essa é a wide. Veja como cabe muito mais cidade em uma só fotografia. E ambas tiradas do mesmo lugar. Eu não andei, não dei passo para frente nem para trás. Ah, mas o P30 Pro tem uma terceira câmera ainda. É uma lente teleobjetiva com zoom óptico de 5 vezes. Ótima para imagens com luz do sol, não tão boa, mas ainda bastante aceitável para imagens com pouca luz. E aproxima o quadro bem mais que a teleobjetiva de 2 vezes da Samsung. Mas calma que não acabou. A Huawei ainda usa esse zoom de 5 vezes com um zoom digital de 10 vezes para tirar fotos aproximadas em 50 vezes. As fotos não saem muito legais, mas dá para se divertir um pouco. Ou tirar fotos da lua. É bem difícil porque com tanto zoom assim, qualquer movimento seu pode te fazer perder o enquadramento. E você vai ter que ficar um tempão parado para o smartphone processar a imagem direitinho. E ainda tem mais uma câmera para falar, mas é um sensor TOF que calcula a distância do objeto no quadro até o smartphone. E aí o aparelho tira uma foto que imita bem o desfoque de uma câmera profissional. E nem precisa de muita luz para isso, inclusive ele segue bem a qualidade da câmera principal, mas com o desfoque aplicado. Bem melhor que o foco dinâmico da Samsung. Aliás, falando em foco dinâmico, a Huawei tem o modo abertura que é parecido, com a vantagem de gravar vídeos com fundo borrado. Mas aí depende de ter bastante luz para não errar tanto o recorte, e muito movimento no fundo também pode atrapalhar. Finalmente, as selfies. A qualidade final é melhor que as do Galaxy S10, com mais texturas, maior riqueza de detalhes, mas com pouca luz já fica uma disputa maior de qual dos dois é aceitável, se algum deles. O P30 Pro já entrega bastante ruído, perde detalhes da imagem, fica difícil. Modo retrato já tem uma disputa parecida, mesmo com a câmera TOF, o S10 Plus erra bastante, e o P30 Pro tem uma solução razoável em software. Com calma você consegue boas fotos em ambos os dispositivos. E para fechar em vídeo, a qualidade já não é tão impressionante, mas dá pro gasto. O P30 Pro perde detalhes, principalmente com objetos em movimento, ou se você está se movimentando. Isso, claro, em comparação com o S10 Plus. Mas considerando concorrentes intermediários, o P30 Pro está bem à frente. A Huawei quer mesmo ultrapassar a Samsung em número de smartphones vendidos e não está medindo esforços para entregar bons smartphones. No quesito câmera, pode não ter o melhor conjunto disparado, como a Lego DxOMark, mas ao menos para fotos é um dos melhores. É muito recurso e com 4 bons sensores fotográficos é difícil não tirar boas fotos. Mas o trunfo do P30 Pro vai além da câmera. A bateria é surpreendente, inclusive na recarga. O desempenho não fica muito atrás da concorrência. A tela também tem boa qualidade. Os pontos negativos são poucos e basicamente detalhes. Os alto-falantes mono e com volume um pouco mais baixo que os rivais, o fato de usar cartão de expansão próprio da Huawei, por exemplo, para quem precisa expandir os 256 GB, tem também a ausência de entrada de fone de ouvidos e os problemas da interface que são contornáveis e algo que a gente espera a Huawei vai melhorar com o tempo, como a Samsung mesmo já fez. Falando de preço, a Huawei lançou o P30 Pro lá fora com praticamente os mesmos valores dos rivais da Apple e Samsung. E aqui no Brasil também está apostando nessa faixa para alcançar você que se interessa na categoria de Elite. No geral, aliás, é até um pouco melhor que o Galaxy S10 Plus ou iPhone XS Max. Se você quer ver as fotos desse comparativo em alta resolução, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Lá também temos link com ofertas para o aparelho e você ainda pode tirar suas dúvidas sobre esse carinha no campo de comentários. Não esquece ainda de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu sou o Felipe Junqueira para o Tudo Celular e fico por aqui. Um abraço e até a próxima!